Bom, então vamos falar sobre o trabalho do Gutierrez, sobre a conjectura de Marcus Jamavi e resultados de injetividade global. Então, aqui vamos apresentar alguns resultados do Carlos Gutierrez sobre a conjectura jacobiana, não, a conjectura de Marcus Jamavi, e que é uma conjectura sobre estabilidade assintótica global para campos de vetores no EGN, e a conjectura fraca de Marcus Jamavi, que é sobre problemas de injetividade global. Tá? Essas duas conjecturas elas estão fortemente ligadas à famosa conjectura do jacobiano. Tá? Então, por isso que vamos falar primeiro um pouco da conjectura do jacobiano. Tá, então, vamos considerar uma aplicação polinomial do CN e uma tentativa de generalizar o clássico teorema de Hollen de cálculo é a seguinte, né? Se nós temos que essa aplicação não for injetiva, então a derivada é nula em algum ponto. Tá? Usando um resultado de Bialyk, Virula e Rosenlick, que garante que no caso polinomial a aplicação ser injetora é sobreinjetora, podemos mostrar que esse problema não é mais que uma reformulação da famosa conjectura jacobiana que está enunciada aqui a seguir. Então ela diz que se nós temos uma aplicação polinomial complexa do CN com derivada não nula em todos os pontos, então ela admite uma inversa e a inversa é um polinômio também. Tá? Então vamos falar um pouco sobre essa conjectura. Antes de falar dos resultados do Gutierrez, vamos linkar essa conjectura com os resultados do Gutierrez. Essa conjectura foi formulada por Keller em 1939. Ela foi mencionada numa lista de problemas do próximo século em 1998, feita por Smail. Foi honrada com uma conferência em 2014. E essa conjectura ela ilustra a dificuldade, um problema extremamente difícil de passar de uma propriedade local para uma propriedade global. Tá? Por quê? Porque quando temos na hipótese da conjectura do jacobiano, a derivada é não nula, então pelo teorema da aplicação inversa, localmente é injetiva. Aqui estamos querendo que seja globalmente injetiva. Tá? Bom, e só para finalizar com os comentários dessa conjectura, existem muitas provas da conjectura, tentativas de provas, atacando por diferentes áreas da matemática, por exemplo, análise complexo, geometria analítica complexa, sistemas dinâmicos, EDPs, álgebra comutativa, não comutativa, geometria algébrica, etc. Tá? A conjectura ainda está em aberto mesmo para polinômios do Z2. E também essa conjectura foi mostrada que é equivalente a outras conjecturas famosas. Tá? Não, tá bom. Agora, o mais interessante agora é o seguinte comentário. Tem algumas conjecturas que implicam, se forem verdade, implicam na veracidade, na conjectura do jacobiano. Tá? Uma delas é exatamente a conjectura de Marcus Jamavi. Se ela for verdade para todo N, então a conjectura do jacobiano é verdade. Tá? Então, uma maneira de abordar e tentar mostrar a conjectura jacobiana seria mostrando a conjectura de Marcus Jamavi. E essa foi uma das coisas que motivou o Gutierrez a trabalhar com esse problema, porque ele estava atrás da conjectura do jacobiano. Tá? Agora existem contraexemplos, mas os contraexemplos foram dados em 97, posterior ao trabalho do Gutierrez. Tá. Bom, e existe uma outra conjectura. Bom, então vamos enunciar a conjectura do jacobiano, do Marcus Jamavi. Tá? Então, essa é como já falei, uma conjectura sobre estabilidade assintótica global. Foi
estabelecida por Marcus Yamabe, mas eles atribuem a Isserman em 1949. Tá? A conjectura é a seguinte: se nós temos um campo de vetores do RN sendo a origem a uma singularidade, além disso, se todos os autovalores da matriz jacobiana desse campo de vetores têm parte real negativa, então essa singularidade é um atrator global. Tá? É isso que fala a conjectura de Marcus Yamabe. Se essa conjectura aí for verdade, então a seguinte conjectura também deveria ser verdade. Tá? Ou seja, que se com as mesmas hipóteses da conjectura de Marcus Yamabe, temos um campo de vetores com a origem como singularidade e todos os autovalores ao longo de todos os pontos da derivada parte real negativa, então a aplicação deveria ser globalmente injetiva. Tá? Agora, alguns resultados prévios sobre essas duas conjecturas. Tá? Bom, em 1988, de modo geral, tá? o Baranov ele provou que a conjectura não é verdade para n maior que 3. Tá? Posteriormente, em 1997, Sima, Bandesen, Gasol, Lubers e Manhosas exhibiram contra-exemplos polinomiais para aplicações do RN no RN para n maior que 2. Tá? Ou seja, a conjectura não vale nem para polinômios. A conjectura de Marcus Yamabe. Mas a conjectura fraca de Marcus Yamabe ainda está em aberto para n maior ou igual a 3. Ou seja, que com as hipóteses da conjectura de Marcus Yamabe, mostrar que a aplicação é globalmente injetiva, no caso polinomial. Isso é bom porque foi mostrado que então está isso, né? Está enunciado aí essa conjectura, que é conhecida como a conjectura polinomial fraca de Marcus Yamabe. Então, isso aí é bom, isso aqui é bom, embora a gente tinha falado que a Marcus Yamabe implica a conjectura jacobiana, mas a Marcus Yamabe fraca polinomial também implica a conjectura jacobiana, e ainda está em aberto. Então aí tem essa conexão que é exatamente isso. Fournier e Martelli, em um trabalho não publicado, eles mostraram que se a conjectura de Marcus Yamabe para polinômios for verdade, então a conjectura jacobiana também é verdade. Tá? Então ainda continua sendo interessante tentar mostrar essa conjectura para polinômios na tentativa de obter respostas positivas da conjectura jacobiana. Tá. Bom, então os resultados prévios, vamos falar dos resultados prévios dessas duas conjecturas. No caso, falamos para n qualquer, que não é verdade, então só resta o caso bidimensional. No caso bidimensional, um primeiro trabalho de Krasovsky, ele mostra a conjectura de Marcus Yamabe, tá, com algumas condições que ninguém sabe quais são, porque só foi comentado, está em russo e não tem tradução. Depois, Marcus Yamabe, eles colocam uma condição nas derivadas parciais de uma das coordenadas do campo, sendo nulas, e obtém também a conjectura de Marcus Yamabe, em 1960. Hartmann, ele colocou uma condição sobre a parte simétrica do jacobiano do campo. A condição é que seja negativa definida, e mostrou a conjectura de Marcus Yamabe, e este resultado é verdade para qualquer n. Tá? Mas essa condição aqui da jacobiana, da parte simétrica da jacobiana, é forte. Oleg também provou a conjectura de Marcus Yamabe se o campo de vetor, tá,
o primeiro item, se o campo de vetores ele é limitado por baixo numa vizinhança do infinito. Tá? E também ele provou que, no caso bidimensional, que a conjectura de Marcus-Yamabe é equivalente à conjectura fraca do Marcus-Yamabe. Então, injetividade global é equivalente, no caso bidimensional, à estabilidade assintótica global. Tá? Isso. Depois, Meisters e Oleg, eles provaram a conjectura para campos de vetores polinomiais, para qualquer campo de vetor polinomial. E Fessler, ele provou a conjectura no caso C1 diferenciável. Tá? Esses são os resultados aí prévios. Bom, então agora vamos falar das contribuições de Gutierrez nas conjecturas de Marcus-Yamabe. Tá? Então, em dimensão 2, ele provou o mesmo resultado do Fessler, só que de maneira independente, tá? E no mesmo ano também, para campos de vetores de classe C1, no plano. Tá? Então, de fato, ele prova um resultado de injetividade global, que é esse teorema aí, que seria um resultado mais forte que a conjectura fraca de Marcus-Yamabe, porque na conjectura fraca de Marcus-Yamabe, os autovalores do jacobiano do campo, eles são negativos. Aqui ele não precisa que todos sejam negativos, basta que eles sejam disjuntos de um intervalinho pequenininho, 0 e epsilon. Tá? Então isso é um pouco mais geral. Então com essas condições ele provou que o campo é globalmente injetivo. Tá? E com esse resultado aqui, ele prova que a variedade estável da singularidade o complemento é aberto. Tá? E a variedade estável é aberto significa que, aqui eu coloquei N, significa que a variedade estável da singularidade é tudo. Porque é aberto e fechado, então é tudo. Então a ideia mais ou menos é essa. Então isso é uma consequência, o teorema de Marcus-Yamabe, a prova do Gutierrez é consequência desse teorema aqui, que é um resultado mais forte que a conjectura fraca de Marcus-Yamabe. Então o problema é mostrar esse teorema. Tá? Esse teorema, bom, ele foi publicado nesse mesmo trabalho, né, que está aí mencionado, em 1995. Bom, aqui eu comento que o teorema 1 implica a conjectura fraca de Marcus-Yamabe. Tá? Posteriormente, em 2004, Gutierrez, junto com os colaboradores Fernandes e Rabanal, provaram a mesma conjectura para campos de vetores apenas diferenciáveis. Tá? Os argumentos, essencialmente, são os mesmos, as ideias são as mesmas da prova do caso C1 e foram adaptadas, tá? Mas as ideias são as mesmas. Então, a gente vai falar um pouco da ideia da prova do teorema 1, que é no caso C1, aqui as ideias são quase as mesmas. No caso n-dimensional, também tem resultados mas é em relação à conjectura fraca de Marcus-Yamabe. Então tem um trabalho do Gutierrez com Rabanal, e aí eles colocam condições adicionais que não são nos autovalores do campo de vetores e obtêm resultados de injetividade global. Tá? Eu vou falar mais do caso 2-dimensional, que é o mais interessante e o mais bonito também. Tá. Então vamos falar dos argumentos chave na prova do teorema 1 do Gutierrez. Tá? Então, os argumentos que ele usa são muito geométricos. A diferença do Fessler, por exemplo, é um pouco mais analítica. As provas são um pouco diferentes. Muito geométricos. E, de fato, ele olha as coordenadas do campo, já que o campo é não singular, significa que as coordenadas são submersões, isso significa que definem foliações, então ele estuda as foliações definidas pelas coordenadas do campo. Tá? Então essas definem foliações
do plano e então temos dois pares de folhações. E já que no singular essas folhações são transversais ao plano, tá? A folhação definida por F e a folhação definida por G são transversais. Então temos uma decomposição do plano em duas folhações transversais. Então ele explora muito essas folhações, tá? Então a prova é feita de maneira indireta. Ele vai supor que não é injetivo, tá? Porque estamos querendo provar o teorema 1, né? Então no teorema 1 fala que se o campo, os autovalores evitam um intervalinho real 0 epsilon, então é globalmente injetivo, tá? Então ele supõe que não é injetivo, então aí isso vai implicar na existência de uma componente de Hebb, tá? Eu só vou falar uma coisa rápida, fazendo um desenho, por que existe essa componente de Hebb. Então se o campo não é injetivo, significa, por exemplo, que x de A é x de B para A diferente de B. Se o campo não for injetivo, tá? Isso significa, em particular, que f de A, por exemplo, f de A não é f de B, tá? Ou G, ou f ou G, vamos supor que f. Então, isso significa que se a gente chama isto aqui de... Não, desculpa, aqui é igual. Se a gente chama isto aqui, por exemplo, poderia ser C. As folhas das folhações definidas por F e G são curvas de nível desta F. Então, aqui significa que temos uma folha passando por A e outra passando por B, tal que F aqui é C. Tá? Então aqui, uma vez que nós temos isso, pegamos uma folha de G passando por esse ponto, outra folha de G passando por esse ponto, como as folhações são transversais, a figura é essa, e depois completamos de qualquer jeito com uma curva, alfa. Tá? Então aqui temos, restringimos a função f nesta curva, e usamos o teorema de Hall, de novo. Significa que a restrição nesta curva da f, em algum ponto tem derivada nula. Isso significa que em algum ponto aqui, derivada nula. Então aí a gente completa o gráfico e vai aparecer uma coisa deste tipo. Tá? Isto daqui é a componente de Hebb. Então, quando não é injetivo, existe a componente de Hebb. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque aqui pode acontecer muita coisa antes de chegar à componente de Hebb. Aí que está, digamos, a sutileza do trabalho dele. Ele faz um monte de lemas e proposições para mostrar que de fato vai chegar uma coisa dessas. Aqui vai ter que eliminar várias possibilidades, tá? Mas a ideia é essa. Então, existe uma componente de Hebb que a gente denota por A. Tá? Por A. Então, a componente de Hebb é isso aqui. Aqui FC, né? C, tá? E pela construção a gente tinha uma curva alfa que era transversa quase em todos os pontos e vai ter um número finito de tangências. Aqui de fato vai ter só um, tá? Então, a partir de agora, semicomponente de Hebb é este pedaço aqui. Tá? Então, esquecemos disso aí e esse pedaço. Esse aqui é o A. Tá, então, uma vez que a não injetividade implica nesse fato geométrico das foliações, tá? Então, temos uma componente de Hebb. Essa componente de Hebb, ela pode ser muito complicada, né? Não é de fato assim. Estas duas curvas são curvas do plano. No infinito elas poderiam ser meio doidas, tá? Então, no infinito poderia ser uma coisa assim. Não sabemos, tá? Tá, então, essa é a componente de Hebb. Uma coisa boa aqui é que a função é limitada nessa componente de Hebb, porque os valores da função dependem apenas dos valores deste segmento de arco, segmento de curva compacto.
Então, embora este conjunto seja ilimitado, a função f restrita aqui é limitada. Isso também é fundamental. Tá, bom, então ele observou isso, e isso é uma coisa que, por exemplo, o Fessler, que provou também a mesma conjectura, não existe a palavra componente de Hebb no trabalho dele, tá? Ele faz umas coisas muito analíticas. Então isso é uma contribuição dele mesmo, foi ideia, acho que talvez dele, tá? Então uma vez que temos a componente de Hebb, né? Essa componente de Hebb, ela poderia ser assim, tá? De tal modo que quando a gente olha a projeção na primeira coordenada, o conjunto delimitado, tá? Esse é um problema. Para o argumento que ele quer usar, é um problema, tá? Se fosse assim, se não fosse assim, se fosse mais ou menos assim, tá? Ou seja, se a projeção fosse infinita, um intervalo infinito, aí é ótimo, tá? Vamos ver por que é ótimo depois. Mas se não fosse, se a projeção não fosse infinita, aí é outra ideia dele que usou, ele pegou a rotação. Então consideramos a rotação linear do plano e consideramos este campo aqui, xθ, que é uma conjugação do campo x pela rotação, tá? Então, uma coisa que pode ser provada, e que foi provada por Gutierrez, é que se a componente de Hebb de x, da f, que é uma coordenada do x, ela tem uma projeção na primeira coordenada que não é infinita, então esta daqui vai ter uma projeção infinita, tá? Então, isso significa que se nós temos a componente de Hebb, aqui seria da f θ, da primeira coordenada do x θ. Esta daqui, ela tem uma projeção infinita, então ela continua assim, tá? Então dá para provar isso, fazendo uma rotação para θ suficientemente pequeno. Temos isso, e uma vez que nós temos isso aqui, então isso significa que podemos supor que o próprio x, porque se esta daqui for injetiva, o x também é injetivo, porque são conjugados. Então podemos supor, de fato, que o x tem uma componente de Hebb que se projeta num intervalo de maneira infinita, num intervalo infinito. Então essa aqui é a f mesmo, tá? E essa aqui é o que nós chamamos de a componente de Hebb da f. Então o que a gente faz? Aqui pegamos, por exemplo, fixamos um a qualquer, de tal modo que o intervalo a mais infinito esteja na projeção disso aqui. E a partir disso aí, pegamos um x, olhamos a vertical por x, e o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos pegar o primeiro ponto aqui, esse ponto aqui, tá? Vamos pegar uma dessas folhas que bate tangencialmente nessa reta, só que ela pode bater em vários pontos. Vamos pegar o maior, o que está mais para cima, esse daqui. Tá? Aqui, por exemplo, tem outro ponto tangencial da mesma folha. Pegamos esse maior. Tá? Então, isso aí vai definir uma função h de x, vai ser este y. Tem essa propriedade geométrica. Tá? Tá bom. Agora o próximo passo, então aí está, aqui está um intervalo que está na projeção, na primeira coordenada da componente de Hebb. Pegamos um x e pegamos, isso aqui significa exatamente isso, pegamos a folha que contém, que tangencia com essa reta, e pegamos este aqui, o máximo. Está aqui. X é o máximo. Com essa propriedade, tá? Agora,
definimos uma função deste intervalo, tal que para cada x, esse y corresponde a essa altura mesmo, tá? Esse aqui é a função h. Essa função não é diferenciável, é apenas uma função, mas uma coisa também que deu muito trabalho para vocês provar é que esta função, de fato, esta função aqui, φ, ou seja, quando olhamos somente a φ neste ponto aqui, a f nesse ponto, essa função sim é diferenciável, tá? Se o campo for ck, então esta função vai ser ck também, tá certo? Então aqui está escrito que esta φ é diferenciável, tá? Então o que a gente vai ter aqui é, para cada outra vertical, por exemplo, outra vertical, aqui nós temos uma outra folha, que poderia ser esta aqui. Então temos um ponto, que é o máximo, que está mais para cima. Então vamos ter uma curva, que pode ser semi-contínua inferiormente, tá? Uma curva. Então, o gráfico, essa curva seria o gráfico da função h. Agora vamos olhar a função restrita nesse gráfico. A função f restrita nesse gráfico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Fazendo cálculos, que a derivada, primeiro que a derivada da f ao longo dessa curva, com relação ao y, é nula. Isso vai ser mais ou menos claro porque esta f, se isso está inclinado assim, a f vai ser crescente ao longo desta curva. Então isso significa que o valor da f em x, h de x, é o ínfimo. Se é o ínfimo, então é o mínimo, então a derivada tem que ser nula. Então a primeira derivada é nula. A outra é fazendo contas mesmo, está usando a diferenciabilidade. A derivada da f restrita nessa curva aqui, com relação à primeira variável, é exatamente a derivada da φ, tá? A φ, lembremos que era a f no gráfico da função h, tá? Isso que significa? Isso significa, se f é uma coordenada do campo x, significa que φ' de x é um autovalor da derivada. Tá? Porque a derivada neste caso seria assim, né? Derivada de x no ponto x, h de x. Isto vai ser a derivada de f com relação a x, seria φ', e com relação a y, 0. Aqui não interessa o que vai dar, mas fica claro que isso é um autovalor. Tá? É um autovalor, além do mais, já que é um autovalor, os autovalores todos evitam, é maior que epsilon, né? Significa que é estritamente crescente, a φ. Bom, se ele é estritamente crescente, então podemos, estritamente crescente, e além do mais a f é limitada, né? Então podemos limitar essa φ por um k, e usando o teorema do cálculo, vamos obter uma contradição, tá? Ou seja, isso está significando que enquanto mais grande seja o x, os autovalores, ou seja, o φ' vai ser muito pequeno, que contradiz a hipótese da hipótese espectral. É mais ou menos essa ideia da prova. Tem muita conta que tem que ser feita para verificar e para que tudo funcione, mas é isso, tá? E como eu falei, a prova é bem diferente do que a prova do FEST. Aqui usa muito folhações e o bom disso é que isso aí você pode usar em dimensões maiores ainda, tá? Tem alguns trabalhos dele em dimensões maiores também.